Para a gente falar de bem-estar animal ou bem-estar canino, a gente precisa entender o que é bem-estar. Bem-estar, basicamente, é a gente entender quais são as necessidades daquela espécie, no nosso caso, o cachorro. Essas necessidades elas são divididas em biológicas, ou seja, as questões físicas, as questões psicológicas e as questões comportamentais ou etológicas. Porque quando a gente fala em cachorro, se fala muito em sinofilia, que é a criação, sinotecnia e etologia, que é comportamento. Isso inclui aspectos relacionados com capacidade cognitiva, por isso que eu falei lá, vocês veem algumas raças, elas têm capacidade cognitiva muito aflorada, e hoje o que a gente leva em consideração, principalmente a partir de 2012, são condições emocionais e sentimentos. Naquele videozinho que eu passei do desenho, no final, quando o cachorro toma um choque, ele fala, ei, isso vai contra o protocolo de Cambridge. Esse protocolo de Cambridge aconteceu em 2012, onde, numa convenção, nós passamos a entender que os animais tinham mente, dores, sentimentos emocionais. E aí a gente passa a tratar eles não mais como coisas, e sim como seres. E principalmente quando a gente fala em bem-estar, é conhecer a necessidade e ser capaz de atender. Não é só eu conhecer, eu tenho que saber como eu atendo a necessidade daquela espécie. Essa imagem ela vai elucidar muito bem qual é a necessidade de um cachorro e qual é a necessidade de um ser humano. Os cães são uma espécie completamente diferente da nossa. Por isso, eles têm hábitos e necessidades diferentes dos nossos. Muitas vezes a gente está preocupado, desejando um monte de coisa, e o seu cachorro só quer ficar perto, só quer brincar, só quer fazer um passeio. A nossa relação com o cachorro, de novo, pessoal, a gente floreia demais. O bem-estar, ele vem desde a década de 20, mas em 1970, essa instituição, a FAWC, ela colocou como se fosse uma constituição do bem-estar, ou seja, como se fossem os direitos humanos dos bichos. E nessa constituição foram elencados 5 itens que precisam ser atendidos para garantir as necessidades dos animais. E aqui a gente fala de animais, não necessariamente disso de cachorro. Quando a gente fala em protocolo de bem-estar, essas 5 liberdades que eu vou mostrar para vocês, elas norteiam todas as espécies. Ou seja, se você tem um camundongo, se você tem um canguru na sua casa, essas 5 liberdades têm que ser atendidas. E quais são essas 5 liberdades? A primeira delas, estar livre de fome e livre de sede. Ou seja, qualquer pessoa que tem um bicho em casa, isso serve até para um filho, você tem que garantir água e comida, para garantir saúde e vigor. Número 2, estar livre de desconforto. Aqui a gente entra nas questões biológicas, é proporcionar um abrigo de qualidade, um tamanho adequado, proteção adequada. Essa semana, 2 semanas atrás, eu fui atender uma Hot, uma filhotinha, ela estava no corredor, e tinha uma parte de laje, mas o corredor aqui aberto. Eu falei, pessoal, dia de chuva, como é que faz? Ah, não chove tanto aqui. Eu falei, pô, você vai pegar um filhote, largar aqui, vamos tentar fazer um todo, fechar, pôr uma casinha. Por quê? Para conseguir que esse cachorro não entre em desconforto. Umidade, medo de chuva, pode passar frio, pode dar um problema de hipotermia no cachorro. Então, assim, garantir qualidade e livre de desconforto. Aqui também a gente tem que pensar em questões de tamanho de ambiente. Ah, eu posso ter um São Bernardo no apartamento? Pode. É o melhor espaço para ter um cachorro? Depende do tamanho do apartamento. Não, o apartamento é pequeno. Posso ter? Pode. O que você consegue fazer além do apartamento? Consegue pôr uma rotina de passeio? Consegue pagar um daycare, contratar um passeador? O cachorro não vai ficar 24 horas dentro do apartamento de 40 metros quadrados. Talvez não seja o mais indicado. Eu vi no Instagram que a mulher está toda, ela não é apartamento. Aí perguntaram, nossa, ela tem um cavalo, porque pode. Eu antes, pessoal, eu era muito detentor do cachorro não pode viver em apartamento. Cachorro não é uma espécie feita para morar em apartamento. Mas aí um belo dia, o criador do canil do meu cachorro, eu estava conversando com ele, saiu até um debate na internet. Ele falou, pessoal, vocês já pararam para pensar que na Europa, por mais que seja o caso, tem às vezes países que tem 6, 7, 8, 9 meses de geada e esse cachorro não sai?
Ele mora numa casa, mas ele está enclausurado. E aí, como é que fica? É por isso que hoje existe toda essa gama de brinquedos, para que a gente consiga atender minimamente a necessidade. É o melhor dos mundos? Talvez não, mas ele se adapta. E às vezes um cachorro que está dentro do apartamento e tem tudo isso é mais feliz do que aquele que mora numa casa e nunca saiu. Fica ali no portão latino, trancado num fundo de quintal, né? Ou às vezes sai para brigar com outro na rua, que baita passeio chato, sai latino, volta latino, com o pescoço todo vermelho, machucado. Então, isso mudou muito a minha concepção quando eu parei para ver. Falei, pô, é verdade. Não quer dizer que porque é um apartamento eu era bem preconceituoso. Não, dá para viver bem, desde que a gente entenda a questão do bem-estar e saiba como suprir. O conceito do quintal grande e casa pequena. Às vezes, na casa pequena, o cachorro tem mais qualidade de vida, porque a pessoa acaba se dedicando mais do que no quintal grande. Isso é bem comum. Item 3, pessoal, estar livre de dor, doença e injúria. Ou seja, pelo menos ter condição de bancar a saúde do seu cachorro. Muitas vezes, quando a gente faz consultoria antes da pessoa comprar o cachorro, eu quero tal raça. Eu falo, você sabe quanto custa? Isso. Tem raças que demandam banhos com maiores frequências, desembaraçar pelo, fazer tosses específicas, quanto custa um trabalho de um groomer, de repente, para fazer uma tosse específica. E aí a pessoa começa a assustar um pouco. Não é só comprar o cachorro? Não é só comprar o cachorro. E muitas vezes, a própria consulta veterinária, nossa, é caro, né? Esse tal de Bravecto aí, não dá para deixar sem? Que comprimidinho caro. Pô, doutor, mas nossa, essa V12 aí custa caro, V10, não tem uma mais baratinha? Então, muitas vezes investe no preço do cachorro, mas não sabe quanto custa depois. Né? E aí a gente fala, daycare, adestramento, passeador, peitoral, guia, vai longe, vai longe. E normalmente o kit boas-vindas, né, quando não é numa loja como Empório, num criador como a Carlin, como as meninas, o kit de boas-vindas é para o ser humano, não é para o cachorro, que nem falou. É caminha, é roupinha, é um monte de brinquedo que não vai servir para nada. Primeira semana acabou tudo, ou o cachorro já foi parar no veterinário com um pedaço de coisa dentro da barriga. Então a gente sempre tenta orientar para a pessoa também não jogar dinheiro fora. E aqui, pessoal, a gente fala, né, rápido diagnóstico com tratamento adequado aos animais. Aí volta no que a Marina falou, a bendita da internet. Antes eu fazia parte de muitos grupos de raças para poder divulgar meu trabalho, e o que a gente mais escuta, pessoal, meu shih tzu está vomitando e cagando sangue, o que eu faço? Cara, você não vai para o Facebook, você vai para o veterinário. E aí você começa a ver os comentários. Dá de pirona, compra tal coisa, faz isso, faz aquilo. O bicho morreu, acabou. Ou então o tratamento depois já era, né? Então a internet tem isso também. Quando a gente fala de doença, principalmente, adestradores, pessoal. Adestrador, a gente tem contato com o veterinário, contato com o médico, contato com o criador. Algumas coisas a gente sabe o que fazer, mas se a pessoa me perguntar, Júlio, meu cachorro está com diarreia, o que eu faço? A gente até pressupõe, mas não é minha especialidade. Só que a internet está cheia de doutor, cheia de doutor. Isso é um perigo, gente. E muitas vezes, alguns problemas de comportamento podem estar ligados à alimentação. O caso clássico de ração porcaria ou de baixa qualidade é coprofagia. O cachorro comendo cocô. A ração é tão ruim que às vezes falta nutriente, o cachorro precisa comer. Ou então, às vezes, é tão ruim que sai com gosto de ração e o cachorro come cocô por causa disso. Item 4, pessoal, para mim, ele é o mais importante para mim como treinador de cachorro. Ter a liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. O que a gente quer dizer aqui? Que o cachorro tem que conseguir ser cachorro. Por isso que a nossa empresa chama Ser Cachorro, Pia Dog. A gente entende que quando o cachorro consegue ser cachorro, a maioria dos problemas, se não todos, vão embora. Só que o que a gente tenta fazer? A gente tenta encaixar uma forma que não é do cachorro no cachorro. Isso inclui espaço suficiente, instalação adequada e companhia com outros da espécie ou de outras espécies. E aqui eu coloquei grifado tá em amarelo. Por quê? Porque nem todo cachorro precisa de um irmãozinho. Mas, em vias de regra, os cães são seres sociáveis. Eles querem viver em bando. Muitas vezes a nossa companhia, se bem feita, pode suprir. Muitas vezes a companhia de um outro cachorro, de um gatinho, pode suprir. Agora, o que a gente vê muito. Meu cachorro tem 15 anos, extremamente antissocial. Já matou um monte de cachorro, estou pegando um filhote. Vai dar ruim. Sim, meu cachorro tem 8 anos, nunca interagiu. Vou pegar um filhote para fazer companhia para ele. Provavelmente vai dar ruim. Eu falo, é colocar uma criança de 3, 4 anos para cuidar do senhor de uma senhora de 70.
Não vai dar certo, na maioria das vezes. Aí entra o nosso trabalho para tentar fazer dar certo. Porque muitas vezes a pessoa fala, cachorro quer viver com cachorro. Tá, mas em qual situação? Qual a idade? Qual a diferença de tamanho? Quais as características das raças que você está querendo colocar junto? Nu e cru, o cachorro não queria viver sozinho. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir ter comunicação como um cachorro, por mais que a gente estude. E a gente nunca vai ficar o tempo todo. Talvez com um irmãozinho bem socializado desde cedo, eles cresçam equilibradamente. E na sequência eu coloquei aqui essa questão do comportamento natural. O que é comportamento natural para o cachorro e o que é comportamento natural para a gente. Porque para um cachorro roer é o comportamento natural e é necessário. Só que quando ele está fazendo isso no chinelo, na roupa, nos móveis, aí já não é mais natural. Aí a gente quer brigar com ele. O que eu tenho que fazer aqui? Disponibilizar coisas que sejam naturais para ele roer. Se eu não disponibilizar, ele vai comer o pé da minha mesa, principalmente o filhote. Principalmente o filhote. O que é comportamento natural para o cachorro, pessoal? Cavar. Principalmente para os terriers. Você pega um filhotinho de terrier, ele vai cavar. Só que quando o Chico faz isso, ele viraliza na internet. Ele roeu o colchão. E aí a empresa vai lá e dá colchão. E um monte de coisa. E ele vai roer outro colchão. Ele vai cavar outro colchão. Por causa do instinto primitivo. Normalmente o cavar está associado a fazer a toca. O cantinho, o cafofo para eles deitarem. Para se proteger, para brigar, para comer, para acasalar, para procriar. Muitas vezes o cavar não está associado ao terrier. Muitas vezes o cavar está associado a uma expressão de pressurizar uma tensão. Cachorro com excesso de energia, cachorro com falta de atividade. Ele está ali naquele canto de piso ali, porque ali é como se eu estivesse dando um murro na parede, gritando no travesseiro. Ele termina ali, pô, me senti bem, vou fazer de novo. Me senti bem, vou fazer de novo. E aí vira um comportamento compulsivo. Comportamento natural, pessoal, vocalizar. Cachorro não fala, então cachorro uiva, cachorro late, cachorro grunhe. Só que quando ele faz isso, principalmente na pandemia, muitas pessoas descobriram que seus cães vocalizavam. Quando a galera foi para dentro de casa, começou a fazer reunião online, aí eles descobriram que tinha um cachorro. Porque às vezes esse cachorro gritava o dia todo dentro de casa e ninguém via. Ou então, quando descobre, é porque ou pôs uma câmera ou o vizinho reclamou. Aí a pessoa descobre que o cachorro vocaliza. Mas é um comportamento natural. Tem contexto, a gente vai ver que a vocalização tem contexto. Mas é um comportamento natural para o cachorro. Cachorro caça, cachorro busca, cachorro prega. Só que quando ele faz isso, na roupa no varal, na roupa no cesto, não é permitido. Então a gente precisa entender muito que, às vezes, o que a gente taxa como comportamento errado é o cachorro manifestando um comportamento natural. Cabe a nós, como tutores, saber como direcionar para o que ele pode fazer. Não é brigar pelo que ele não pode, é ensinar o que ele pode fazer. Item 5, pessoal. Estar livre de medo e estresse. Aqui a gente fala um pouco já sobre, não é só sofrimento físico, é também sofrimento emocional. Os animais não devem ser submetidos a condições que levem a sofrimento mental, para que eles não fiquem assustados ou estressados. Aí a questão da teoria da matilha. Você usar, e como eu já usei, latinha de moeda, bombinha, spray de água na cara do cachorro, você vai ferir esse item. Logo, você não está promovendo bem-estar. Quando a gente fala de 5 liberdades, vocês viram que elas são lá da década de 70, para que isso surgiu e aconteceu? Única e exclusivamente para animais de cativeiro e para animais de procriação. Ou seja, foi uma regulamentação para animais de granja, para animais de zoológico, para animais de abatedouro, e não necessariamente para os nossos cães, para os pets. Por isso que mais para frente, na década de 90, começou a se entender, e isso foi sacramentado lá, que a gente falou em 2012, com o Tratado de Cambridge, que além dessas questões basicamente físicas, externas, a gente precisava entender um pouco mais as questões emocionais. E aí essas 5 liberdades, elas evoluíram, e a gente criou o modelo dos 5 domínios. O que são o modelo dos 5 domínios? Basicamente, eles são as 5 liberdades com a inserção do componente emocional. Ou seja, eu tenho toda aquela base onde eu falo de nutrição, de abrigo, de espaço, de necessidade básica, mas eu tenho também uma questão não só de comportamento, onde eu falo dor e sofrimento, mas uma questão mental. Como é que está a questão psicológica desse indivíduo?
E aí a gente precisa fazer uma reflexão. O que realmente é necessário para um cachorro ser feliz? E aí eu penso bastante, além de amor e carinho. Porque eu escuto muito, Júnior, eu faço tudo para o meu cachorro, mas ele não me obedece. O que é necessário para o cachorro ser feliz? É que todo cachorro que tem uma raça, uma função distinta, e não está fazendo aquela função, ele está desempregado. E aí ele coloca todo mundo num balaio só, ou seja, os nossos cães estão desempregados. O que ele queria mostrar com isso? Por que existem os brinquedos da Kombi? Né? Para dar emprego para esses cachorros de casa. O cachorro precisa, para ser feliz, pessoal, atender às necessidades básicas, aquelas que a gente já viu, não só físicas como emocionais. E por que que isso é tão difícil? É difícil por causa disso aqui. Porque no fundo, todo mundo acha que sabe cuidar de cachorro. Fala todo mundo mesmo, inclusive a gente. Né? Porque a gente acaba colocando essa forma aqui que a gente conhece muito bem nessa daqui. E aí eu quero tratar o meu cachorro como se fosse o meu bebezinho. Isso não dá certo porque acontece esse fenômeno chamado antropomorfismo. O que é isso aqui, esse palavrão? Colocar sentimentos, intenções, ações humanas em coisas que não são humanas. E é isso que normalmente a gente faz com os nossos cães. A gente pega o nosso cachorrinho e quer tratar igual um bebê. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque aqui a gente vai ferir aquele item 4. Expressar os comportamentos naturais. O cachorro não vai ser cachorro. Para um cachorro ser feliz, basicamente, além de amor e carinho, a gente vai ter que suprir 5 necessidades básicas. Essas necessidades, elas são alimentação. Quando eu falo em alimentação, é o que eu vou oferecer para o meu cachorro. O que faz parte da dieta do cachorro? Não é da migalha de pão, não é da chocolate, ele falou. A qualidade da refeição. O que realmente ele pode e deve comer para ter o seu organismo bem nutrido. Quando eu vou oferecer? Ainda 50%, 60% das casas que eu atendo tem uma vasilha transbordando de comida. Toda essa embalagem de ração, por pior que seja, ela tem uma tabela atrás falando: seu cachorro de tal idade, com tantos meses, vai comer tantos gramas. Isso quem tem que orientar são os criadores, são os veterinários. Não é o adestrador, mas muitas vezes a pessoa fala, tá, então quanto eu dou? Eu falo, olha, fala com o veterinário, mas vem aqui, ó, e olha essa embalagem, tem uma tabela. Então, o seu cachorro, quando ele for adulto, vai pesar 35 quilos. Então, tem que vir aqui para um cachorro de 35 quilos. E não para o peso que aquele cachorro está naquele momento. Hoje ele pesa 10, e aí eu posso dar comida menos. Então, eu falo para a pessoa, vem aqui na embalagem que aqui está falando. Seu cachorro, quando for adulto, vai pesar 8 quilos. Ah, quantos meses ele tem hoje? Ele tem 6 meses. Então, para um cachorro de 8 quilos, quando tiver 6 meses, 194 gramas, dona Maria. Eu acho que é mais ou menos isso. Por dia. E aí a senhora vai dar conta. Aí quantas vezes por dia eu dou? De novo, fala com o veterinário. Porque às vezes o criador fala, dá 4 vezes por dia. O veterinário manda dar 3. O adestrador manda dar 2. Pessoal, tudo relacionado à nutrição e saúde, não se metam. Por mais que vocês saibam, não se metam. Qual ração é boa? Não se metam. Mas uma orientação, ó, aqui fala quantas gramas tem que dar por dia. Ponto. A evitar aquele cachorro que fica com a comida transbordando. Vocês vão entender o porquê. Algumas raças, pessoal, né, principalmente essas de trabalho, elas não vão comer mais do que elas precisam. O cachorro, normalmente, ele é que nem o celular. Você botou na tomada, bateu 100%, pode tirar. Não vai chegar a 110% se deixar. A maioria dos cães entende isso. Eles podem até comer um pouquinho mais do que aquele X gramas, mas não passa. Agora você pega um Golden, um Labrador, você pega os Retrievers, um Hot, você vai dar 10 quilos, o cachorro vai comer 10 quilos e vai passar mal. Já teve cachorro meu que estourou saco de ração, comeu quase 10 quilos, teve que correr para o veterinário. Né? Então, assim, por que isso? Porque é um problema. E vocês vão entender o porquê é um problema deixar a comida disponível. Primeiro, porque o cachorro não vai comer. Segundo, porque a ração vai perder qualidade, vai perder nutriente, vai perder muito a qualidade do que você está pagando. Terceiro, porque vai juntar bicho. Dependendo onde mora, vem rato, barata, mosquito, gato, pombo, vem tudo comer ração e deixa a caca lá para o seu cachorro depois comer fezes de outros bichos. A melhor maneira de armazenar ração é dentro da própria embalagem de ração. A maioria das embalagens de ração, se não todas, elas são laminadas por dentro. E o fato dela ser laminada é para conservar nutriente. Então, o que normalmente a gente recomenda? Existem fechos, né? A Pet Games ela tem um fecho,
Não tem fecho, prendedor. Dá o que tem que dar para o cachorro, fecha. Quer ter um pote? Eu estava explicando isso para a Beth. Eu tenho uma barrica lá. O que, que eu faço? Eu visto o saco de ração dentro da barrica, fecho e tampo. Só que hoje, a que eu dou para o Sadam é essa Dog Excelência. O que, que essa Dog Excelência tem? Sacos individuais. Então, é tudo separado em 1 quilo de embalagem laminada. Mas a melhor maneira de armazenar é normalmente dentro da embalagem. Vou comprar uma caixa plástica, vou comprar um dispenser, muito cuidado com a vedação errada, com muita luz excessiva, né, deixar num lugar muito aberto, que variação de temperatura, mesmo comprando uma ração boa, ela pode estragar. Quando oferecer, né, a gente precisa saber que o cachorro precisa, além de ter horário, né, a gente precisa saber como também oferecer essa ração. Normalmente, o processo de alimentação ele está associado ao processo predatório. É natural para todo cachorro caçar a própria comida. Isso chama forrageamento, vocês vão ver mais à frente. Por enquanto, guarde essa informação, depois eu vou explicar detalhadamente. Ou seja, se você entrar numa casa que tem comida livre demanda, né, que a pessoa não se preocupa com a qualidade, o bem-estar está ferido, ou seja, a primeira necessidade você não conseguiu atender. Já vai estar 20% errada o manejo do cachorro. Atividade física. Que tipo é adequado e quanto é necessário. Isso é importante a gente saber e levar em considerações aquela característica de raça. Se eu tenho um Border Collie, pessoal, atividade física com um Border Collie não é uma caminhada de 20, 30 minutos. É um cachorro que, se ele está trabalhando numa fazenda, ele corre o dia inteiro, 8, 9 horas. E se você for transformar isso em passos, é o dia inteiro caminhando. Você não vai cansar esse cachorro fazendo uma caminhada de 20 minutos. Júnior, eu vou ter que andar 20 horas? Não, não vai. Mas existem outras maneiras. Da mesma forma que se eu pego um pug, não adianta eu querer correr uma maratona com um pug. Eu vou matar o meu cachorro. Então você precisa conhecer a raça, entender que tipo de atividade é necessária e quanto é necessário, para não dar atividade demais para o que não pode e de menos para o que precisa de um pouco mais. Quando a gente fala em atividade física, muita gente associa ao passeio, não é só passeio. Mas na nossa aula de passeio a gente vai falar bastante sobre condições climáticas, principalmente aqui na Lagoa do Taquaral, que a gente vê de gente caminhando aqui meio-dia. Beleza, tem uma parte que é arborizada, tem uma parte que não é. Você vê cachorro ali pedindo, pelo amor de Deus, me tira desse sol. E muitas vezes o cachorro está queimando a pata. Adestradores, a gente vê às vezes profissional andando na rua, né? Eu, quando atuo em condomínios que não são arborizados, boto a capa, boto o cachorro no meu carro, levo uma praça e treino na praça. E você vê o cachorro saindo ali igual a beleza queimando o pato. Pô, a gente é um profissional de bem-estar, o mínimo que a gente tem que fazer. Então, às vezes tem épocas do ano que o nosso trabalho é limitado. Das 5, 6 da manhã às 9, 10 e depois das 4 em diante. Não tem o que fazer. Ou você trabalha dentro de casa, na rua não dá. Às vezes só o clima quente já deixa o cachorro exausto. E aí o aprendizado está comprometido. O cachorro não vai ter fome, o cachorro não vai conseguir aprender. Atividades cognitivas, pessoal. Por que fazer atividades cognitivas? A maioria dos cães, eu falei, eles são extremamente inteligentes. E se eu não der atividade cognitiva para o meu cachorro, ele vai arrumar. Quais são as atividades cognitivas que eu posso fazer? Eu posso jogar xadrez, ensinar meu cachorro a jogar videogame? Não necessariamente, mas existem brinquedos, dispositivos. O adestramento é uma atividade cognitiva. Normalmente a gente coloca o cachorro para pensar. Como fazer atividades cognitivas? Isso vocês vão aprender semana que vem na parte prática. Treinamento, isso é fundamental. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental, atividade cognitiva. Como que a gente cansa um Border Collie? Atividade física e atividade cognitiva. Se você não tem um quintal cheio de ovelhas, você precisa promover atividade física e cognitiva. A atividade cognitiva é aquela reunião de trabalho que você termina e fala, meu, estou exausto, parece que eu corri uma maratona. Por isso é importante. Quem tem um pastor, se não der atividade cognitiva, tá ferrado. O cachorro vai surtar. Atividade social. A gente já falou que os cães são animais gregários, eles vivem em grupo. Então, logo, eles são seres sociáveis, a grande maioria, pelo menos. Com quem eu devo promover? Eu vou promover com cachorro antissocial, com cachorro bravo? Não. Eu vou tentar promover com cães sociáveis, principalmente filhotes. Aonde promover? E aqui eu vou levantar uma bandeira. Eu vou promover atividade social no parcão? Não, galera, não vai. O pessoal de adestramento, a grande maioria, e eu sou deles, é extremamente contra esses parques públicos. Por quê? Primeiro, pela questão sanitária. O ser humano não recolhe nem as fezes do próprio cachorro. Às vezes fala que não viu, às vezes não recolhe.
Segundo, por questões de saúde. Nem todo mundo gasta o que tem que gastar no Bravec. Às vezes ali é um posto de doença. Terceiro, que a maioria dos cães que frequentam os parques públicos não são cães sociáveis. É cachorro que aquele dia a pessoa acordou inspirada e fala: hoje eu vou levar meu cachorro no parcão. Chega ali, solta o cachorro dele, pega o celular, e o cachorro dele está mordendo todo mundo, está sendo inconveniente, está arrumando briga. Então, eu penso, você quer ir no parcão? Junta uma galera que se conhece, que é sociável, e vai naquele horário que está mais vazio. Em São Paulo é um pouco mais suave, né, Flá? A gente conheceu o Vila Lobos, a gente conheceu uns parques lá bem legais, mas a gente percebe que é a galera que se conhece e vai junto. Chegar e soltar o seu cachorro a dividir aqui no parque, a chance de dar briga é bem grande. E, de novo, seu cão é sociável? Porque se ele não é sociável, não adianta você querer pegar ele e trazer aqui. Não adianta você querer pegar ele e levar numa caminhada, levar num evento no galeria. Não vai dar certo, pessoal. É melhor, às vezes, começar num local mais tranquilo, num horário mais tranquilo, e trabalhando a sociabilidade para depois poder expor esse cachorro. De novo, é aquele slide do bebê e do cachorro. A gente tenta colocar a forma do ser humano. O que a gente tenta sempre trazer para a realidade dos nossos alunos, dos tutores? Você anda na rua abraçando todo mundo, você pega e diz: tudo bem, como é que você chama? Não é assim. Por que o cachorro tem que ser? Porque é cachorro. Não é assim. O cachorro também tem a individualidade dele. Ele não é obrigado a ficar cheirando a bunda de todo o cachorro. Amiguinho! Enfia o cachorro na cara do outro. Então, a gente precisa sempre tentar pensar como o cão vê cada situação dessa. Por último, e não menos importante, descanso, pessoal. Atividade física, atividade cognitiva, atividade social, atividade alimentar e descanso. Então, além de amor e carinho, o cachorro precisa dessas 5 coisas para ser minimamente feliz. Por que descanso? O descanso é importante, tanto para economizar energia, quanto para a questão do aprendizado. A gente sempre fala: acabou uma sessão de treino, bota o cachorro para descansar. Ele vai absorver o conhecimento que ele teve ali. O cachorro ele passa, em média, de 14 até 18 horas dormindo durante o dia. E é muito comum falar: meu cachorro só dorme, é normal. Só que aquelas 4, 6, 8 horas que ele passa acordado, se você não suprir o resto... Eu atendi na pandemia algumas casas de cães extremamente irritados, porque eles não tinham mais momento de descanso. Aquele cachorrinho que às vezes à tarde deitava lá no cantinho dele, a casa agora estava cheia de gente, cheia de criança, cheia de barulho, o cachorro não descansava. E como que a gente resolve isso? Descanso. Arruma uma lavanderia, um cantinho, uma casinha, um quarto, e o cachorro descansou. Aonde o cachorro prefere descansar? Aqui é outro mito. Por quê? A grande maioria dos cães prefere descansar em tocas, ou em locais pequenos, apertados, escuros e frescos. Por isso que a maioria dos cães cava um buraco e entra dentro. E aí, quando a gente fala toca, a gente tem basicamente 2 coisas: casinha e caixa de transporte. Casinha de todos os modelos, de plástico, de papelão, igluzinho e caixa de transporte. Então, muitas vezes a gente compra uma baita caminha, que nem o Denis falou, vem no kit filhote, dá mais fofudinho e o cachorro não usa. Aonde ele vai dormir? Embaixo da cama, embaixo do tanque, embaixo da churrasqueira, embaixo do carro. Se a gente entende isso, talvez eu já consiga, desde pequeno, promover um local adequado para o meu cachorro descansar. Quanto é importante? A gente já falou. Importante dormir bastante. Normalmente, que período o cachorro dorme? A grande maioria dos nossos cães domésticos dormem a noite toda. Eu falo a maioria por quê? Porque se a gente pega os cães de guarda, normalmente eles têm comportamento noturno. Eles podem até estar deitados, mas é aquele sono bem leve à noite. Mas você vai pegar um cão de companhia, à noite eles estão... Pega um pug, ele está roncando à noite. Roncando e fazendo pum. Eles vão normalmente dormir metade da manhã até o fim da manhã, isso principalmente para os cães que fazem refeição no meio do dia, e eles vão dormir a tarde toda. E por que eles vão dormir a tarde toda? Porque é o horário mais quente, normalmente, e com mais incidência de calor, que o cachorro procura um lugar para se abrigar. Dito isso, quais são os 2 horários de maior pico de energia? De manhã, quando eles acordam porque passaram a maior parte dormindo, e final da tarde, depois que eles saem do sol da tarde. Por que o cachorro sai no final da tarde pegando fogo? E aí é uma grande reclamação. Eu chego em casa cansado, preciso cuidar das crianças, fazer janta e meu cachorro está virado no girado. Porque como ele passou a maior parte da tarde dormindo, primeiro, ele está com alto nível de energia. Segundo, com o cair da tarde, é o ambiente mais propenso para caça. Por quê? Está mais fresco,
a luz está começando a baixar e os bichos de toca estão começando a sair para se alimentar. Então, para o predador é o melhor horário. E aí você chega em casa, seu pastor, seu healer, seu terrier, tá louco lá, fala, e aí, quem que a gente vai matar hoje? Você fala, não, eu vou fazer comida. E aí o cachorro começa a correr pela casa, tacar o terror, destruir. É o melhor horário que a gente pode colocar uma caminhada, fazer uma brincadeira, fazer um cabo de guerra. Não adianta, muitas vezes tem cachorros que a gente marca adestramento 2, 3 horas da tarde, você chega lá, o cachorro está virado no sofá com as patas para cima roncando. Não vai render. Você tenta uma aula, tenta duas, chama a família e fala, vamos mudar o horário? Seu cachorro não vai render esse horário. Não adianta. Então, sabendo disso, pessoal, isso também vai ajudar a gente conseguir colocar as atividades corretas nos horários corretos. E quando vocês forem treinar, quem for treinar, saber o melhor horário de treinar o seu cão ou o cachorro de um aluno. Senão pode dar problema. Aí eu brinco, né, com os meus alunos. Ensina seu cachorro a fazer nada. Essa semana a gente na sala, o Blue ali, dando petisco. Dando petisco. Por quê? Para ele aprender a fazer nada dentro da sala. Para ele aprender a fazer nada na garagem. Para ele aprender a fazer nada. A gente acha que o cachorro tem que ficar sendo estimulado a todo momento. A maioria dos cães precisam aprender a fazer nada de forma comportada. Nós, do adestramento, principalmente o pessoal que segue a linha positiva, a gente se norteia muito por essa pirâmide. Ela basicamente é uma soma das 5 liberdades, dos 5 domínios, numa forma de pirâmide de Maslow, ou seja, pirâmide das necessidades humanas. Então, a gente adapta para necessidades caninas. Aonde na base a gente tem saúde, nutrição, abrigo, depois a gente tem necessidades emocionais, depois a gente tem as necessidades sociais, e aí a gente fala muito de vínculo com o tutor. No 4º nível, a gente fala necessidade de treino. Por que é importante se orientar por essa pirâmide? Porque quando uma família me procura, ou procura a minha equipe, ou um profissional, ela vem aqui e fala assim, meu cachorro precisa ser adestrado, ele está atacando o terror. Beleza, aí eu vou lá e começo a ensinar o cachorro. E o que tem daqui para baixo? Se eu não entendo isso e não ajudo essa família a estruturar essa base, isso aqui vai ficar comprometido sempre e falhe sempre. Ao menos que seja por aquelas outras estratégias e técnicas que a gente já falou. E por último, necessidade cognitiva. Que aí também o treino acaba se estendendo para isso aqui. Vocês precisam ter em mente que, independente se vocês vão trabalhar com cães ou se vocês querem atuar com seus cães, o treinamento é só uma fração de 5 frações que tem. E normalmente ela está ali, na 4ª etapa. Se a pessoa não atender as outras necessidades antes, não vai dar certo. E é aqui que é a grande sacada da consultoria comportamental. O que eu faço nas minhas consultorias comportamentais? Pelo menos na maioria. Ajusto isso aqui. Júnior, mas isso aqui? Eu ajusto isso aqui. E ajudo a pessoa a fazer isso aqui muito bem feito. Normalmente ela não vai precisar disso. Se ela só quer um cachorrinho bacana, ela não precisa de um cachorro que senta, rola, deita, dá pata. Ela só precisa de um cachorro que não faz xixi na casa, que não come os móveis dela, que não late quando ela sai de casa. E isso não resolve aqui, pessoal. Normalmente resolve aqui. E se a gente faz isso de forma estruturada desde filhote, certamente vocês vão ter o cachorro mais bacana do mundo.